Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos com os amados para aprendermos na nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando a lição 12, que tem o título As Epístolas Instrui e Forma os Cristãos. Sou o evangelista Fernando Rodrigues, sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Glória, Sergipe. E meus irmãos possam compartilhar esse trabalho, comentar, se inscrever no canal, para que possa chegar a outros alunos, outros professores e assistirem às aulas que semanalmente publicamos. Então, dando continuidade ao tema do trimestre, já estamos quase no final do trimestre, já estamos na lição 12, a nossa lição que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Estamos agora, de forma, mais uma vez, panorâmica, analisando alguns livros da Bíblia. E hoje vamos falar sobre as epístolas. É claro que o conteúdo das epístolas é bem abrangente. Estaremos fazendo esse panorama, citando alguns detalhes, algumas doutrinas que são evidentes aqui, inclusive o comentarista da lição a gente vai ver daqui a pouco. Ele faz um agrupamento aqui dessas epístolas de forma pedagógica, apenas para agrupá-las em temas centrais, para que nós possamos, então, a partir daí, e ao examinar essas epístolas, descobrir realmente toda a doutrina que ela contém. Então, as epístolas instruem e formam os cristãos. O textual diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Os objetivos da nossa lição são apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança na vida eterna, e ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante à doutrina da justificação e santificação e glorificação do crente. Então, vemos que essas doutrinas continuam sendo atuais. No momento em que os escritores escreveram, destinado ao público, às suas igrejas, ou sabemos também que essas epístolas eram consideradas como circulares, porque, embora, por exemplo, aos Gálatas era lida ali nas igrejas da Galácia, mas era reproduzido e também era lido em outras igrejas. Então, sempre tinha essa abrangência de atingir toda a igreja, todo o corpo de Cristo. O Espírito Santo, então, registra, inspira ali os autores para registrar essas cartas. Elas são, como já falamos, copiadas, distribuídas e são preservadas até os nossos dias, porque o Espírito Santo ele tem esse intuito de que essas cartas, esses ensinos, fossem também aplicados para nós. Então, louvamos a Deus. A introdução vai dizer exatamente isso, que é o conjunto de doutrinas entregue à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo é para formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, vemos que essa doutrina tinha essa incumbência. A gente, em outra lição, já estudamos aqui a respeito, por exemplo, dos evangelhos, na lição 8. Estudamos também a respeito da teologia pentecostal, extraída ali de Lucas e Atos. A gente vê que esse conjunto, agora formado com as epístolas, nos dá toda essa instrução. Então, que Jesus pregou, ensinou, preparou os discípulos e agora escreve instruindo a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Também diz aqui na introdução que são formados de 21 livros.
Dos 27 do Novo Testamento, 21 são epístolas. E o que sobra, ou seja, os outros 6 que são os Evangelhos, 4 Evangelhos, livro de Atos, Apocalipse. Então são esses 6 livros com mais 21 epístolas que formam o Novo Testamento. 13 foram escritas por Paulo, são chamadas epístolas paulinas, e 8 são epístolas chamadas, designadas como gerais, pois foram escritas pelos outros autores, Pedro, João, Judas, como veremos, e formam então esse conjunto chamado epístolas gerais, também incluído nessa Hebreus, pois nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, então está incluído nesse grupo de epístolas gerais. Na lição, como já falamos, são 21 livros, então talvez essa é a lição que a gente cita mais livros, e não caberia, não teríamos tempo hábil para examinar realmente o conteúdo total de cada epístola. Então o comentarista da lição, ele agrupa aqui de forma didática pelo tema, por autor, e a partir daí ele vai distribuindo essas epístolas e fazendo um comentário breve a respeito do conteúdo delas. Cabe a cada aluno, a cada professor examinar, ler o Novo Testamento inteiro, para a gente poder extrair tudo aquilo que contém, toda a riqueza de doutrina, de ensino que as epístolas contêm. O primeiro tópico diz: como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro subtópico: instruções salvíficas. Então, neste grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Então, Romanos é a primeira epístola que aparece. E, nesse tocante, nós vemos que a mensagem central é a salvação. Então, como o comentarista aproveita aqui essa característica e agrupa, então, algumas epístolas nessa instrução salvífica: Romanos, Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. É claro que essa apenas, como já citamos, uma classificação didática. Por quê? Porque outros livros também falam sobre salvação. Outros livros também vão falar sobre determinados assuntos que veremos aqui em cada grupo, que não são comuns, mas ele enfatiza essa mensagem. A Epístola aos Romanos, ela é uma que tem gerado, tem transformado muitas pessoas durante toda a história, Agostinho, Lutero. Então ela traz uma mensagem bem doutrinária, ela é bem teológica e deixa claro a respeito da salvação, que a salvação é pela fé, Traz essa sentença aqui: o justo viverá pela fé, que encontramos em Abacuque, que encontramos também em Hebreus, e é o tema central. Então, Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Então, essa Epístola Romana foi uma igreja que Paulo não fundou. Paulo desejava muito chegar até Roma. Ela foi fundada provavelmente por alguns crentes ali do Pentecoste, outros vindo da Macedônia. Então, eles formaram essa igreja e Paulo escreve e tem esse intuito de instruir bem aquela igreja, porque ele ainda não tinha visitado, mas ele tinha esse desejo e ele vai visitar após a sua prisão. Ele chega até Roma após a prisão. E é importante também salientar aqui que as epístolas estão em ordem de tamanho, de conteúdo, ou seja, Romanos é a maior. Então as epístolas paulinas, elas estão em ordem de tamanho, termina na menor. E percebemos também que essas epístolas, então, elas estão agrupadas juntas, como a gente já estudamos em lições passadas, os livros bíblicos estão agrupados por tema. Então, se a gente quer saber ou quer ler um profeta maior, a gente estudou, então eles estão juntos. Os 5 livros dos profetas maiores estão juntos, dos 4 autores. E também as epístolas paulinas estão juntas, em ordem de tamanho, depois as gerais na sequência. Então, para os irmãos localizar, fica muito fácil. Gálatas também vai tratar sobre a salvação. Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, então Paulo escreve
aos Gálatas, ali, à igreja da Galácia, no intuito de demonstrar a eles que, pelas obras da lei ninguém se salvava, como diz, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão. E também lemos em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso indica que, Paulo estava ali preocupado porque alguns judeus haviam ido à Galácia e estavam ali corrompendo o ensino, estavam ali impondo a circuncisão para os novos crentes e também a prescrição da lei judaica. E Paulo disse: vocês receberam o Espírito, foi pela pregação da fé ou foi pela lei? Então Paulo vai exortar os Gálatas nesse sentido. Também, além de salvação, a gente vê que Paulo fala sobre a liberdade, e essa liberdade que a fé nos proporciona, ela também não podemos usar da liberdade para viver de forma libertinosa, ou seja, Paulo quis dizer, vocês antigamente eram escravos da lei, hoje vocês são libertos, mas agora não voltem a praticar o pecado, porque senão serão servos do pecado. Nós devemos ser servos de Cristo. E em Gálatas a gente vai saber e vai aprender lá a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. 1 Coríntios, nós podemos extrair aqui rapidamente, que ressalta a mensagem do Cristo crucificado. Em 1 Coríntios 1:23, então podemos ler: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, 1 Coríntios 1:23. Então, a mensagem de Paulo aos Coríntios, a gente sabe que a carta aos Coríntios Paulo escreve porque havia muitos problemas na igreja. Paulo vai resolver a questão da divisão, a questão de alguns pecados que havia na igreja, a questão da desordem. Paulo vai falar sobre dons espirituais, Paulo vai falar sobre o amor. Mas ele começa falando sobre a mensagem central, que é Cristo crucificado, e termina falando sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4 diz: porque primeiramente eu vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele conclui também, em 1 Coríntios 15, 17, a respeito de alguns que não criam na ressurreição. Então ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Então, Cristo crucificado foi a razão de sermos salvos, perdoados. E Cristo ressuscitado é aquele que nos garante a esperança de um dia realmente vencermos o pecado a partir do momento que seremos glorificados. E em 2 Coríntios frisa o ministério da reconciliação, conforme 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Paulo vai enfatizar ali também, vai combater ali os falsos apóstolos, aqueles que vinham tentar minar sua autoridade, e ele vai nos trazer também essa revelação a respeito do ministério da reconciliação, que Cristo estava ali reconciliando todos que éramos inimigos de Deus, estávamos longe desse Deus por causa da nossa maneira de viver, nosso pecado, e Jesus morreu por nós para nos reconciliar. Então, essa classificação a respeito da doutrina da salvação encontrada em Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, foi que o autor separou aqui essas epístolas. É claro que em Efésios fala de salvação, em todas as outras epístolas vão falar também de salvação. Mas continuando a classificação do comentarista, o segundo subtópico vai falar sobre a respeito de Cristo, instruções a respeito de Cristo. E ele vai separar também aqui algumas cartas. Ele vai separar Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, essas cartas ele enfatiza essa mensagem a respeito da doutrina de Cristo. Em Efésios ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. E também que a igreja foi eleita em Cristo, foi redimida em Cristo. E
tudo isso é para a glória de Cristo. Então, Cristo, né, ele tem feito essa obra, né, nos tornando membros do seu corpo. Também a gente sabe que em Efésios vai falar sobre os dons ministeriais, vai falar também sobre a salvação pela graça. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e ele é um modelo para a vida dos crentes. Então, a gente tem lá em Efésios capítulo 2 a respeito do modelo de humildade, né? De que Jesus, ele sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes, né, ele se esvaziou, né? Ele se tornou homem, foi obediente, foi até a morte de cruz. Então, ele foi humilde ali e nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a nossa vida, né, está escondida em Cristo. Colossenses 3, versos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Então, temos essa mensagem central em Colossenses. Mais uma vez, um agrupamento a respeito da doutrina de Cristo. Terceiro subtópico, então, as instruções sobre as últimas coisas. Então, nas Epístolas Paulinas também encontramos essas instruções. Então, estamos vendo aqui de forma bem resumida, né? Como eu falo sempre, é como se estivesse passando de supersônico, né? Só passando aqui, só pincelando o que tem em cada epístola. Cabe a cada um de nós examinar a Escritura, né? E mergulhar em todo esse conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, instruções sobre as últimas coisas. Das Epístolas Paulinas, destacamos aqui 1 Tessalonicenses. Paulo ensina, então, do retorno de Cristo. Fala a respeito, né, dos mortos que ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. E então, Paulo passa rapidamente ali por Tessalônica. Ele não pôde ficar ali, foi perseguido. E porque ele não consegue, então, instruir a igreja da forma como ele queria, ele escreve logo essas cartas e provavelmente com a diferença de 6 meses ele escreve 1 Tessalonicenses, depois escreve 2. E ele traz essa instrução a respeito, né, para que os irmãos não ficassem ignorantes a respeito dos que dormem. Então ele vai se preocupar aqui a respeito do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo. Então é necessário também conservarmos, né, irrepreensíveis espírito, alma e corpo, conforme lá 1 Tessalonicenses 5, 23. Então Paulo fala sobre o arrebatamento, né, um tema central ali da primeira carta. A segunda epístola aos Tessalonicenses, ele vai falar agora, né, algo que acontece depois do arrebatamento, que é o dia do Senhor ou o dia de Cristo. Então ele vai falar a respeito da manifestação do anticristo. Então não podemos confundir o dia do Senhor, o dia de Cristo, com o arrebatamento. O arrebatamento vem primeiro. O dia do Senhor, quando a Bíblia fala dia do Senhor, normalmente é juízo. É período que Deus então vai aplicar, vai derramar a sua ira. Então qual é esse dia do Senhor? É a grande tribulação. Então Paulo vai falar que para que se inicie a grande tribulação iria se manifestar o anticristo, conforme aqui 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo, ele se manifesta no dia do Senhor. O dia do Senhor não é não é o arrebatamento da igreja. É o dia da ira de Jesus, o período da tribulação. Por que podemos fazer essa distinção? Que voltando à primeira carta, 1 Tessalonicenses 1,10, diz o seguinte: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então a primeira carta fala de arrebatamento, que está em ordem, né? Em ordem cronológica. Arrebatamento. Primeiro os santos são salvos, são arrebatados, os mortos são transformados, são ressuscitados e transformados. E na segunda carta ele vai esclarecer algumas dúvidas da igreja, alguns ensinos errados, e vai falar agora a respeito do dia do Senhor,
que é a grande tribulação. Então temos essas duas cartas que falam sobre eventos futuros. E instruções pastorais e pessoais. Temos as cartas pastorais. Então, dependendo da literatura que a gente vai estudar sobre as epístolas, a gente vai ter outros agrupamentos. Esse foi o que o autor escolheu e achou melhor para nos passar de forma didática aqui, para que a gente possa classificar para os irmãos, para os nossos alunos. Epístolas pastorais e pessoais. Então temos 1 Timóteo. Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Então temos isso enfatizado em 1 Timóteo. E também, em vista disso, o líder ele deve ser apto a ensinar. A gente vai ver também que há em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, como veremos aqui, outras informações, outros ensinamentos a respeito da organização da igreja, presbítero, diácono, mas o autor aqui nos enfatiza essa mensagem. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento aos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Então, vemos que, como ponto central nessas epístolas, a doutrina, a sã doutrina. Então, o ensino, por isso tinha que ser apto a ensinar. Por exemplo, Tito 1,5 diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. E 1 Tito 1,10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, para combater o erro, para combater essas heresias ou judaizantes, havia necessidade da sã doutrina. Paulo, então, instrui ali os seus filhos na fé, Timóteo, Tito, e também há a carta a Filemon, a epístola a Filemon. Essa mensagem enfatiza o perdão. Então, Filemon é uma carta pessoal que Paulo escreve a ele a respeito de Onésimo. Para quê? Para que esse que outrora era escravo de Filemon, Paulo ganha ele para Cristo na prisão, e agora ele está retornando. E Paulo então pede para que Filemon o receba como irmão, não como aquele que havia dado prejuízo. Paulo até diz: se tiver alguma coisa a pagar, coloque na minha conta. Então, Paulo realmente ele apresenta ali Onésimo agora uma nova criatura, um crente, e Filemon também era crente. Então Paulo apresenta ali e enfatiza essa mensagem do perdão. Então temos essas cartas de Paulo, nesses grupos que o classifica aqui o nosso comentarista. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre como as epístolas gerais nos formam. Então terminamos aqui as 13 cartas de Paulo. Vamos falar agora das outras cartas. 1 Pedro e 2 Pedro. Então aqui Paulo vai enfatizar a respeito do sofrimento cristão. 1 Pedro. Provações que nos fortalecem e que é preciso nos santificar, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições. E assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma e fortifica aquele que é fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos de falsos mestres. A gente vê que sempre as cartas, as epístolas, vai trazer alguma mensagem nos dando uma direção de como vivemos, e também vai contra ou ao encontro daquelas doutrinas que permeavam ali, aquelas heresias que vinham atrapalhar a igreja inicial, a igreja que estava ali crescendo, e agora sempre o inimigo das nossas almas utilizava de algum instrumento para atrapalhar a obra. Então, na segunda carta, Pedro faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, como negar a divindade e também negar a segunda vinda de Cristo, como tem o texto de Pedro dizendo que alguns achavam que a promessa era tardia, ou seja, zombavam disso. Mas Pedro vai esclarecer que Deus quer longânimo, que Deus quer longânimo, a promessa não é tardia. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta de Jesus. Epístola de João.
segundo subtópico. Então temos 3 epístolas, 1 João, 2 e 3. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Cristo, né? Então João vai combater os gnósticos, né? Era algo muito preocupante nos dias de João, né? O docetismo também, são heresias que negavam, né, a deidade de Cristo, negavam a humanidade. Então, aquilo que estava, essas heresias em volta ali na filosofia, e queriam separar, né, o divino, né, da matéria. Então, eles diziam que não tinha nenhuma associação. E João, desde do Evangelho e agora nas cartas, vai combater essas heresias. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros. Então, tudo isso a gente lê lá em 1 João, né? João sempre citando ali a igreja, né? Filhinhos, né? João já o ancião, né? Então ele tinha essa intimidade, né, com a igreja, filhinhos, né? Ele como o último apóstolo vivo ali, então, né, a igreja recebia essas cartas de forma, né, que zelava, respeitava, né, tinha ali o apreço por esse ancião. Então também a vencer o mundo por meio da fé. Agora, segundo João, vai falar sobre as heresias do docetismo e gnosticismo, que são novamente refutadas, né? Então a segunda carta enfatiza esse combate às heresias. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, terceira epístola de João, melhor dizendo, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Então havia esse Diótrefes que havia usurpado ali, né, a autoridade ali sobre a igreja, estava até, né, confrontando João, e nessa terceira carta tem esse propósito, né, de elogiar ali a fé, né, a fidelidade de Gaio e Demétrio, e apresentar ali as falhas de Diótrefes. Por fim, João adverte aos cristãos: não sigas o mal, mas o bem. Então temos essas 3 epístolas de João, né? Ao que aprendemos também, devemos sempre lembrar, né, talvez até já tenha falhado agora durante a exposição, é que as cartas, né, gerais não são, né, a primeira, a segunda epístola A, mas são D, né? Nas paulinas a gente tem, né, aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses. Nas gerais a gente tem epístola de Pedro, de João. Então a gente tem que sempre nos policiar e quando falarmos corretamente. As outras gerais, então cita aqui Hebreus, não pode ser classificada como epístola paulina porque não sabemos, não temos como confirmar a autoria. Ela fala a respeito da supremacia de Cristo, que Cristo é superior, né, desde aos patriarcas, é superior a Moisés, aos profetas, superior ao sacerdote, e o seu sacrifício também era superior. Então, fala sobre essa supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Tiago. O autor esclarece que a fé sem obras é morta. Então a gente vê a epístola de Tiago é bem prática. Ela é destinada ali àqueles judeus, crentes, né, que haviam se convertido, e vai falar que a fé sem obra, né, ela é morta. Por isso o texto adverte os cristãos a ser praticantes da palavra e não somente ouvinte. Então tudo isso a gente vê lá em Tiago, né, ele vai falar sobre a língua, né? Então temos muita doutrina, muito ensinamento. Ainda tem uma epístola, Judas. Nessa Judas, né, menorzinha, eu falei que elas estão agrupadas em ordem de tamanho, né? Então Judas é a derradeira, e essa está realmente no final das cartas, né, dessas epístolas. O que ele ensina? A batalhar pela fé, né? O salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim o crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna. Até aqui, irmãos, qual a aplicação que poderíamos tirar de tudo isso?
A minha preocupação que os apóstolos tinham, que outros que não eram apóstolos, como Tiago, né? Como Judas, esse Judas é meio irmão de Jesus, Tiago também é meio irmão de Jesus, que eles tinham a preocupação de destruir a igreja, né? Para combater a heresia, para poder direcionar os crentes a viver uma vida santa, né? Uma vida realmente conforme o Evangelho, e estar se preparando para encontrar com Cristo, devemos ter hoje. Então, os pastores de hoje têm que ter essa preocupação de destruir a igreja, né? De direcionar a igreja para que ela viva uma vida santa, uma vida, né, que esteja ali protegida, né, uma fé protegida das falsas heresias que hoje se multiplicam. Hoje vivemos tempos em que a Bíblia fala que, né, tempos trabalhosos, né, homens amantes de si mesmos, então heresia não falta. E tudo é misto que aconteça, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, tudo é misto que aconteça porque a volta de Jesus se aproxima. Então, cabe, né, àqueles que estão cuidando do rebanho, né, alimentar e zelar por ele, cuidar para que ele não seja vítima, né, do lobo que está ao redor, né, ou o falso leão, como a Bíblia fala. Então, que Deus nos ajude a aproveitar essas cartas para, aleluia, combater toda essa heresia e preparar o povo de Deus para encontrar com Jesus. O terceiro tópico fala a respeito exatamente disso, de que, extraindo essas doutrinas das cartas, das epístolas, podemos alcançar, né, então, essas doutrinas básicas da nossa fé. Primeiro subtópico vai falar sobre a doutrina da justificação. Quer dizer isso? E onde está essa doutrina? Está nas epístolas. Está revelando ali o que Cristo fez, louvado seja o nome do Senhor. E qual é a doutrina da justificação? É que nós fomos absolvidos, né, ou seja, a nossa culpa foi tirada, né? Então, outrora os sacrifícios animais cobriam o pecado. Jesus veio para pagar, glórias a Deus, para nos lavar, nos purificar. A partir do momento que aceitamos Jesus, somos justificados pela fé, glórias a Deus. Então, unicamente pela fé, na graça divina. Então, é algo que não vem de nós, a gente sabe que é dom gratuito de Deus. Extraímos isso da onde? Das epístolas. Então, significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Está lá em Gálatas, como já falamos. E a nossa declaração de fé também diz isso. Ela diz que, ela professa, né, que crê na restauração do homem por meio do arrependimento da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Então, estão contidas nas epístolas, né? Temos aqui a referência a Romanos 3, 23, 24, Efésios 2, 8 e 9. Então, tudo isso que nós estudamos está lá dentro. A gente só fez uma passagem rápida, mas a doutrina está lá. Somos justificados pela fé. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. No momento da salvação somos justificados e também somos santificados. É instantâneo. Existe a santificação posicional e a progressiva. Posicional quer dizer o quê? Que a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós somos agora santos. O que é santos? Separados para Deus. Então nós saímos da posição de pecadores perdidos, daqueles que estavam à mercê de, né, alcançar o salário do pecado, que era a morte. Deus nos salvou, nos colocou santos. Fomos justificados, nosso pecado foi apagado, nosso arrumado esquecimento, e agora somos santos. Só que nós precisamos agora progressivamente viver em santidade, a cada dia crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Então a vida é separada do pecado. A declaração de fé diz o quê? Ela ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Está lá em Romanos 6, 22, 1 Tessalonicenses 4, 3. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa santificação é posicional no momento que aceitamos a Cristo e ela prossegue. Nós temos que nos santificar cada dia e sem ela não veremos ao Senhor. Por último, a doutrina da glorificação. Onde ela está? Está bem nas epístolas.
Então podemos extrair a doutrina da glorificação. O que quer dizer isso? A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Então, nós somos santos, somos justificados, somos salvos, aleluia. Mas vai chegar um momento que a gente vai chegar no ápice dessa salvação, que é esse corpo, que é o corpo do pecado, que tanto nós combatemos contra ele, contra os nossos desejos, nossas concupiscências. Nós estaremos livres do corpo do pecado, pois seremos glorificados, receberemos um corpo de glória. A doutrina, então, está lá em Romanos 8, 17, 30, e nesse processo o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito, e prossegue até a medida da estatura de Cristo, Efésios 4, 13. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em um corpo glorioso. Glórias a Deus. Está lá em Filipenses 3:21, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Então também podemos ler aqui essa última referência, 1 Coríntios 15, 52 e 54. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. Então, extraímos essas maravilhosas doutrinas contidas nas epístolas, contidas em toda a Escritura, mas ensinada aqui à igreja. É um ensino que é atual. Toda a palavra de Deus ela não inspira, ela sempre é nova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos aprender para vivermos uma fé genuína, aleluia, e estar aguardando a volta de Cristo, quando culminará, aleluia, a nossa salvação, pois seremos glorificados, recebendo esse corpo novo, corpo de glória. E o que era mortal, o que nos tendia a pecar, aleluia, estaremos livres eternamente. Quando ele se manifestar, seremos agora semelhantes a ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado por seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus. Então, continua a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, não é importante lermos essas cartas? Hoje a gente só pincelou, a gente passou aqui rapidamente, correndo sobre cada epístola. Leia, aleluia. Talvez você busque aqui uma forma, uma forma didática, como essa classificação. Vá buscar esses temas que estudamos aqui, conforme o autor classificou. Amém? Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Na próxima lição, a última lição do trimestre, falaremos sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Glórias a Deus. Então, louvamos a Deus, que Deus continue abençoando os irmãos. E semana que vem estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém?